Ele respira arte, seja ela qual for, compondo rap ou samba enredo. Ele abre portas e alas, assim como fez com freestyle. Ele controla com maestria a arte em diversos âmbitos, mas vai além. O currículo é extenso. MC, produtor cultural, artista plástico e compositor. O mestre do freestyle nacional liderou com habilidade por muito tempo o programa de TV Manos e Minas, que pauta a música urbana. Então abram alas para o mestre, o único BO positivo da arte, Max BO. Salve, salve galera, salve, salve Vandalize, TV Curimurê, salve, salve Lucas. Aqui quem fala é o Max BO e é uma honra, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Tudo na paz? Tudo na paz. Então, pra gente iniciar, vou perguntar, por que esse nome, Max BO? O Max era um apelido que eu já tinha da minha infância, né? Meu nome de batismo de pequeno é Marcelo Silva. E aí eu nunca tive um apelido assim que fosse marcante por causa de algum feito da minha infância. Então Max apareceu por acaso e BO porque na minha trajetória musical eu tive um grupo que se chamou Boletim de Ocorrência. Então quando o Boletim de Ocorrência terminou, eu entrei num outro projeto que era um grupo chamado Cartel SP. E aí nessa época do Cartel SP, isso era 97, 98, eu já fazia freestyle. E aí o cara que era o líder do Cartel SP, o Marcel Função, ele falou, poxa Max, seu nome podia ser Max BO, porque naquela época já tinha o Max do DMN, né, que a galera chama do Max Telefone de Contato, já tinha o Max de Castro, então um jeito de me caracterizar ali, de me diferenciar, era botando esse sobrenome, por assim dizer, no Max, aí ficou Max BO. A princípio o BO era por causa do grupo Boletim de Ocorrência. Quando o Cartel SP terminou, na verdade não terminou, quando eu saí do Cartel SP, eu transformei essa alcunha de Boletim de Ocorrência para Brasil Original, fazendo uma homenagem às várias formas de rima de improviso que tem no Brasil, né? Porque no Brasil a gente não tem só o improviso do rap freestyle, na verdade o freestyle ele é um dos mais jovens dentro da modalidade de improviso no Brasil, né? No samba de partido alto tem improviso, no repente, na embolada, na trova, que é feita no sul do Brasil. Então eu resolvi homenagear todos esses estilos, transformando a alcunha de BO para Brasil Original. Que massa, interessante. E entrando nessa linha, né, do freestyle, como foi essa ideia, né, já que você é um mestre do freestyle, como dizem, e você ser o percussor dessa arte aqui no Brasil, como é isso? Então, eu sempre me pergunto assim, eu não sei se realmente eu sou o precursor, mas talvez da minha geração eu tenha sido um dos que mais se destacou. Porque eu lembro que quando eu apareci, também já tinham alguns outros caras que nas suas regiões já faziam, né? Como o Slim Rimografia, o JL e o J-Box, que são os caras da cidade de Diadema, que é uma cidade na região metropolitana de São Paulo. Diadema tá para São Paulo, assim como Camaçari tá para Salvador, sabe? Uma cidade dentro da região metropolitana. E para mim foi muito interessante porque, por exemplo, o primeiro freestyle que eu fiz na minha vida era num período que eu nem conhecia freestyle, né? E até interessante você me fazer essa pergunta depois que eu explico sobre o meu nome, porque o que a gente ouvia de música em casa era muito, muito repente. Minha mãe é pernambucana e ela vem de uma região do sertão de Pernambuco, onde a música que se consome lá é o repente, que tem uma oralidade de improviso também muito grande. Então, em 1992, eu tinha 16 anos, ou 16, eu tinha 12 anos, eu estava na sexta série, e o colégio onde eu estudava teve um campeonato de música. E nesse campeonato eu esqueci a letra, a segunda vez que eu fui cantar, e fiz um improviso. Mas, por gostar de hip hop já, eu consegui me apegar no bumbo e na caixa, né, que são os elementos do instrumental, mas eu estava improvisando pensando nos improvisadores do repente, porque naquela época ainda não tinha noção de freestyle. Mais pra frente, quando a gente fundou a Academia Brasileira de Rimas, que foi um projeto desenvolvido por mim e pelo Paulo Napoli, e na Academia Brasileira de Rimas também teve o Marechal, o Taíde, o Aquintec, o DJ QAP, o Tio Fresh. E eu lembro que uma vez, assim, uns 6 anos depois disso, em 1998, 99, a gente ia pro baile com gravador.
e ficava gravando na porta do baile os nossos freestyles. Isso quem fazia muito era eu e o Kamal, né? E o Kamal também foi membro da academia. E aí um dia me deu estalo, eu falei, poxa velho, isso aqui que eu tô fazendo é aquele improviso que eu fiz 6 anos atrás, sem a menor consciência de que do que estava fazendo, de que era um freestyle, né? Então, assim, eu sou um nome que despontou, mas talvez eu não tenha sido o primeiro de todos a fazer freestyle, mas venho dessa geração que foram dos primeiros, né? E talvez também, existe uma incógnita aí, talvez eu não seja o primeiro, mas talvez eu seja também, porque eu improvisei em 92 sem saber que era freestyle, sabe? Eu acho muito interessante isso, assim como acho interessante continuar fazendo até hoje, né? Embora eu não participe das batalhas mais, eu não posso fazer um show que não tenha freestyle, né? É que nem o lance do truque do RG, que eu pego o RG de uma pessoa na plateia e fico rimando sobre as informações que tem ali no RG, o nome do pai, da mãe e tal. Isso foi um lance criado por mim por causa de influência de um MC norte-americano chamado Supernatural. Que o Supernatural chegava na plateia e pedia para as pessoas levantarem objetos e ele ia rimando sobre aqueles objetos. Então, quando você fala do RG de alguém, deixa eu ver seu RG, sempre tem uma recusa e um receio muito grande por causa da fotografia, né? Você não vai tirar sarro da minha foto não, né? Não é sobre isso. É sobre fazer uma homenagem a você, às vezes falar feliz aniversário atrasado ou feliz aniversário adiantado, dizer que João e Maria se encontraram e fulano de tal nasceu, sabe assim? Então, eu acho que é muito interessante ter tido essa oportunidade de, né, talvez não o primeiro, mas talvez o primeiro, mas de estar dentro dessa primeira leva de MCs e ter conseguido trazer um dinamismo maior através desses jogos, dessas brincadeiras com o freestyle. E aí você fala, né, sobre essa geração que veio, que fez, né, que trouxe o freestyle e agora se popularizou, né, com várias gerações seguintes, mas pouco dessa geração hoje conhece quem fez esse movimento, né, que movimentou e pavimentou essa cultura do freestyle. E como é que você vê isso? Essa galera nova que pouco conhece da história do freestyle, mas ainda rima. Eu acho que isso é uma coisa assim, que não dá para dizer, por exemplo, que é uma culpa, né, única e exclusiva da galera. Eu acho que é uma forma de como a história vem sendo escrita, de como as informações são absorvidas, né, e de uma precariedade que a gente já traz consigo, não só dentro da música, mas dentro da nossa identidade social, da nossa identidade racial, que é de conhecer mesmo das nossas histórias, né? A gente, por vezes, sabe quem foram os nossos avós, os nossos bisavós, e depois disso a gente já não sabe mais, né? Então, por exemplo, eu vejo que isso é uma coisa que não dá para dizer também que seja um acaso, Lucas, mas eu acho que é uma coisa, de certa forma, até meio natural, assim. Porque você repara que nas batalhas de hoje em dia, muita gente fala sobre ancestralidade. E aí você quer voltar nos seus ancestrais de 100, de 200, de 500 anos atrás, mas você não sabe quem é o MC que fez história 5 anos, 10 anos, 15 anos antes de você. Embora ele continue caminhando pelos mesmos lugares que você caminha. E, como eu disse no começo da resposta, eu não consigo chamar nem considerar como uma culpa, porque é uma precariedade que também acontece com a gente que chegou antes, né? Eu reconheço que eu também não tenho dimensão de quem são todos os principais MCs de freestyle da cena de hoje em dia. Tanto que foi uma coisa curiosa que aconteceu no Duelo Nacional de 2019, que eu fui convidado para ser jurado. E aí, chegando lá, dos 16 MCs que iam participar da final, daquela batalha do Duelo Nacional, talvez eu conhecesse uns 8, 9, e talvez desses 8, 9 eu realmente conhecia o trabalho de uns 4, 5. Tinham outros lá que eu estava vendo pela primeira ou pela segunda vez, ou que talvez eu já tivesse visto antes, mas infelizmente não tivesse prestado muita atenção. E aí, quando você para ver aqueles nomes, você tem dimensão
do trabalho que os caras já estão desenvolvendo há mais tempo, né? Da quantidade de seguidores que eles já têm. Você vê que embora às vezes são MCs de 5 anos de carreira, de 10 anos de carreira, eles têm uma coisa consolidada já. E foi muito engraçado, no sentido de ser interessante também, que desses MCs que estavam participando, de 16, talvez 8, 9 também não me conhecessem. E dos outros que me conheciam, também tinha uma parte que nem me conhecia por causa do freestyle. Me conhecia por causa de outros projetos, da televisão, do MC Repórter, que eu fiz lá na Rede TV, do Manos e Minas, lá na TV Cultura. Eles me conheciam de outras paradas, de uma música que eu participei com alguém, sabe? Então eu sinto que isso é uma coisa de como as informações têm circulado hoje em dia, né? Até mesmo a gente pensar como é que é o processo da música, né? Às vezes você escreve uma música, você faz um grande trabalho para aquela música estourar, mas no final das contas, para ela estourar mesmo, talvez ela tenha que virar uma dança em uma outra plataforma, sabe? Então, isso me faz entender que às vezes é uma coisa mesmo de como do que está sendo mostrado hoje em dia, né? Então eu não fico bolado, essa galera não conhece a minha história, não sabe quem eu sou. Eu fico bolado às vezes quando tem uma batalha e o MC que é bom perdeu porque o MC que foi ruim levou uma torcida, sabe? Sim. Porque, por exemplo, quando eu batalhava, não tinha muito essa coisa, né? De bairrismo, assim. Tinha batalha em São Paulo que às vezes o cara de São Paulo perdia pro cara do Rio porque o cara do Rio foi melhor. Tinha batalha no Rio que às vezes o cara de São Paulo ganhava porque ele foi melhor que o carioca. Então, eu acho que como a história chega e como ela se desenvolve, é uma coisa que a gente pode mudar. Mas eu não me questiono muito se às vezes ela não é do jeito que eu gostaria que fosse, porque é como tem que ser, como está sendo, né? E é como é, né? É. E aí nesse campo, né, já saindo do campo do freestyle, tem também esse campo que você passeia, que é o samba. Como é esse processo de estar no rap, no freestyle e ir pro samba? Cara, eu sempre vi muito a rima, não só a rima de improviso, mas a rima escrita e a arte no geral, como ferramentas de comunicação, né? Eu sempre pensei muito nessa forma, assim. Então, por exemplo, a minha primeira formação artística é uma formação teatral. Eu fiz teatro infantil e deixei o teatro quando eu ganhei o festival lá na escola que eu estudava. Aí minha chave virou pro rap. Então eu entendo que a arte é uma escola onde eu consigo transitar pelas salas. E essa parada do samba é uma parada que me acompanha já de muito tempo, né? Eu frequento há mais de 20 anos a escola de samba Vai Vai, que é uma escola que fica no centro de São Paulo. Embora minha família seja da Zona Norte, que é onde estão a maioria das escolas de samba, isso também é interessante dizer porque assim, é por uma questão dos lugares que você frequenta, né? Eu não tinha família ligada com carnaval, então eu não ia nas escolas da Zona Norte. Só que o meu primeiro trabalho de office boy era no centro de São Paulo. Então na sexta-feira, e às vezes na quinta, quando a gente saía do trabalho, era a onda ir pro Vai Vai, ficar lá no Vai Vai, ouvindo samba, conhecendo uma galera e voltar na hora do busão da meia-noite para casa. Então minha paixão pelo Vai Vai começou aí. Tanto que eu me tornei uma figura conhecida lá na comunidade. Desfilei meu primeiro ano só em 2013, embora eu tenha aparecido lá a primeira vez em 95. Eu desfilei só em 2013. E quando foi 2013, eu já tinha o meu nome consolidado dentro da música como Max B.O., né? Então eu já era uma pessoa também que cresceu dentro da comunidade. E quando foi 2015, eu fui convidado para entrar para a ala de compositores do Vai Vai. Tanto que eu já disputei samba lá. Em 2015, quando eu entrei, o samba já tinha sido escolhido, que foi o tema era uma homenagem a Elis Regina. Mas entrei de pé direito, porque meu primeiro ano na ala, o Vai Vai foi campeão do carnaval. E eu já tinha uma coisa de gostar de escrever samba, né? Uns sambas de partido alto, que é nessa pegada mais do Bezerra da Silva, e que também traz essa coisa da improvisação consigo. E depois desse primeiro ano dentro do Vai Vai, graças a 2 amigos meus de lá também,
o Chilinzinho, que é o cara que toca violão 7 cordas no meu projeto de samba, e o Jorge E, que foi o cara que era diretor da ala que me convidou. A gente teve a ideia de fazer um projeto de samba chamado Partido BO. E aí no Partido BO foi onde eu realmente comecei a botar em prática as minhas composições, assim. Então, embora eu sempre, no começo, sempre tive perto do samba como um fulião, o samba sempre esteve muito perto de mim, assim, sabe? E aí acho que chegou uma hora de aproveitar desse meu trajeto, dessa minha possibilidade de transitar entre os estilos e tentar devolver pro samba um pouco do que eu já tinha absorvido durante todo esse tempo, tá ligado? E nessas experiências todas, com o samba, com o rap, você também participou, né? Você apresentava o Manos e Minas. E eu queria saber uma história marcante, uma experiência marcante dentro do programa pra você. Cara, o Manos e Minas, primeiro assim, eu fui o cara que mais apresentou Manos e Minas, né? Ele começou com o Rappin' Hood. O Rappin' Hood ficou aproximadamente uma temporada, que eram 50 programas. Depois, quando o Rappin' Hood saiu, entrou o Taíde. O Taíde ficou mais ou menos esse tempo também, uma temporada, mais ou menos 50 programas. E eu lembro que na época do Taíde, eu fazia o MC Repórter no Brothers, lá no programa do Supla e do João Suplicy, que eu entrevistava a galera rimando. E aí foi nessa época que veio aquele projeto da Band, chamado A Liga. E aí o Taíde foi pra Liga, ser repórter da Liga, e eu fui pro Manos e Minas. Eu fiquei no Manos e Minas 6 temporadas. Eu fiz mais de 250 programas. Então, assim, uma história só interessante é meio difícil de encontrar. Sim. Mas muita coisa legal rolou nesse período, sabe? Tipo, eu tive a oportunidade de apresentar pessoas que eram grandes referências pra mim, tipo, receber no programa o Carlos da Fé, receber... Eu falo mais desses coroas mesmo, porque era gente que eu ouvia quando era pequeno e não tinha a menor noção que um dia eu ia estar num palco apresentando a música deles, né? O Carlos da Fé, o Bebeto, o Marco Ribas. Mas uma que eu sempre conto quando eu vou nos lugares é que o Hildon, quando foi no Manos e Minas, ele foi muito parceiro do Tim Maia, né? E aí a gente estava no estúdio gravando e eu perguntei pra ele, eu falei, Hildon, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com o Tim Maia e tal. E aí ele pegou e fez assim, bom, Max, a minha relação com o Tim Maia, apagou a luz do teatro, tá ligado? Então isso pra mim foi uma coisa bem marcante, assim, de ver como é que as energias, elas estão para além dos seres vivos, dos seres viventes e das pessoas presentes, né? Tipo, ele ia contar uma história do Tim Maia e pra mim o síndico falou, não, você não vai contar nada sobre mim. Pof, apagou a luz, tá ligado? Nossa, então é isso, Max. Eu queria agradecer, né, o convite que você aceitou para estar aqui no programa Vandalize. E é isso, irmão. Só agradecer mesmo sua presença. Eu que agradeço esse convite para que a coisa se realize. E pra mim, satisfação tá aqui no Vandalize. O freestyle é em samba pra fugir das arapucas. Valeuzão, Curimurê. Valeuzão, parceiro Lucas.